Agora vamos falar de volume. Quero saber de volume de treino, o que você acha? Bom, é aquilo, né? A gente já pincelou bastante sobre a intensidade, sobre ela ser a mãe do que a gente chama de hipertrofia dentro do treinamento. O volume, ele é justamente como a gente tinha conversado, a dose. Ou seja, para quem não tá familiarizado também, volume nada mais é do que a quantidade de séries, a quantidade de exercícios e a quantidade de repetições que tu tem dentro de um treino. Quanto maior a quantidade de repetições, maior o volume de treino, maior a quantidade de séries, maior o volume de treino. Quanto maior a quantidade de exercícios, maior o volume de treino. Via de regra, assim como muitas coisas na vida, volume de treino segue uma curva que a gente chama de curva de um invertido. Uma curva de sino, que é justamente uma curva que começa baixa aqui, vai aumentando, atinge um pico e depois ela começa a cair. Ou seja, conforme a gente vai aumentando uma determinada quantidade de séries, principalmente, tá? Quando a gente fala de volume de treino, a gente fala principalmente de séries. Conforme a gente vai aumentando a quantidade de séries, a gente vai tendo um bom retorno a nível de hipertrofia. Por quê? Porque a gente vai estar multiplicando aquele estímulo que a gente conseguiu com a intensidade. Então, quando a gente trabalha com altas cargas, quando trabalha próximo da falha, a gente garante a hipertrofia muscular. Mas não necessariamente a gente vai estar maximizando a hipertrofia muscular. Conforme a gente vai passando a fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete séries, a gente vai multiplicando esse estímulo que a gente conseguiu com a intensidade. Vai atingir um pico máximo, ou seja, uma determinada quantidade de séries que a gente vai conseguir maximizar a hipertrofia muscular. E depois, mesmo que você tente aumentar essa quantidade de séries, o retorno para a hipertrofia vai cair. Isso por quê? Porque outras variáveis entram em jogo. Fadiga, degradação de proteínas, que vai estar gerando perda de massa muscular. Ou seja, volume de treino, existe um mínimo que você vai estar utilizando para ter hipertrofia. Geralmente é uma série, tá, pessoal? Você vai aumentando esse volume de treino, você atinge um máximo, e depois, por mais que você tente aumentar esse volume de treino, ele não vai estar te trazendo mais hipertrofia muscular. Por quê? Porque o teu corpo, ele é muito inteligente, mais inteligente do que tu imagina. Se fosse assim, era só a gente ficar fazendo 30, 40, 60, 70, 80 séries na academia, que quem ficasse 24 horas na academia ia ter mais resultado. Não é assim que funciona. Porque o teu corpo, ele recebe a pancada do treino, existe um máximo que ele consegue processar dessa pancada, e ele precisa se recuperar disso. Se você começa a ficar fazendo mais e mais volume de treino ad infinito, você não vai conseguir nem se recuperar, você não vai conseguir entregar um estímulo efetivo, se mantendo próximo da falha, progredindo carga, e você vai caminhando cada vez mais próximo do abismo. Ah, Gustavo, quanto que é essa quantidade máxima de séries? Eu não faço a menor ideia, porque isso é totalmente individual. Via de regra, se você consegue progredir o peso no seu treino, se você consegue, em algumas séries, ir até a falha, se recuperar disso, voltar para o próximo treino e repetir isso durante semanas e meses, você está num bom ponto de volume de treino. Então, se você vai para o seu treino de dorsal, faz 8 séries, se mantém próximo da falha, falha em algumas, progride carga, volta na semana que vem, repete o treino, repete, faz a mesma coisa, essas 8 séries parece estar bem bacana para você. Se eu aumentar de 8 séries para 12 séries, eu vou ter mais hipertrofia? Provavelmente não. Vai depender, mais uma vez, de que ponto daquela curva que você tá. Não só isso. Quando a gente fala de volume de treino, existe uma relação de. Não existe uma relação de dose-dependência. O que eu quero dizer com isso? Se eu faço 5 séries, eu vou ter 10 centímetros de hipertrofia. Se eu fizer 10 séries, eu vou ter 20 centímetros de hipertrofia. A gente já sabe que não existe isso. Na verdade, quanto mais volume você faz, menos você vai estar colhendo. Assim como tudo na vida. Para você sair de 0 km por hora num carro para 100 km, é razoavelmente fácil. Tu sair de 100 para 200, bem mais difícil. De 200 para 300, é muito e muito mais difícil. A mesma coisa serve para volume de treino. Você sair de 2 séries para 4 séries, bacana, você vai conseguir aumentar muito a hipertrofia. Provavelmente, você sair de 4 para 8, o ganho de hipertrofia que tu vai ter vai ser muito menor. De 8 para 16, então, nem se fala. Provavelmente não vai valer nem a pena. Então, existem essas duas regras de volume. Quanto mais você aumenta, menos retorno você vai ter hipertrofia. Quanto mais você aumenta, provavelmente mais próximo você vai estar do seu máximo. E se você não tomar cuidado, esse excesso de volume vai começar a destruir os seus ganhos em questão de semanas e meses.
Como a gente conversou anteriormente, hipertrofia é crônico, hipertrofia é algo que demora para acontecer. Então é muito importante ir monitorando isso. Se você exagerar no volume de treino, talvez você não perceba em 2, 3, em 2, 3 semanas. Mas quanto mais rápido você intervir nisso, mais você volta pro trilho, mais rápido você volta pro trilho, mais rápido você volta a estar garantindo hipertrofia muscular. Então, para mim, volume é isso. O segredo do volume está justamente entre você achar esse intervalo. O quanto você consegue se progredir e recuperar. E o teu basal, né? Uma série por grupo muscular. E ficar brincando em cima disso daqui, né? E mais uma vez, cada pessoa vai ter esse intervalo daqui. Talvez para algumas pessoas o máximo de séries seja 8. Talvez para outras seja 12. Talvez para outras seja 14. E tá tudo certo. Isso é puramente genética. Não quer dizer que a pessoa que treina 14 séries treina fofo, tá, pessoal? Não existe essa relação de, pô, o cara trabalha com muito volume, ele treina fofo. Não, às vezes o cara tem uma genética muito privilegiada, ele consegue treinar muito, ele consegue progredir muita carga, ele consegue se manter próximo da falha, se recuperar, e esse cara vai ter muito mais hipertrofia. Genética privilegiada, entre aspas, porque às vezes isso não se reflete no quanto de hipertrofia ele tem a mais do que o cara que só aguenta 8 séries. Exatamente, exatamente. Ainda Ele só tem consegue isso. se recuperar mais. Às vezes é uma genética ruim, porque ele precisa treinar mais para ter a mesma hipertrofia. Exatamente.